existem leis e princípios que regem a existência humana, né, e a gente sofre a influência dessas leis, desses princípios. E tem uma lei que é muito importante, uma lei cósmica, que é a lei natural da Isso. sobrevivência. Então eu preciso sobreviver. Então com isso, o medo, ele é natural e ele é muito bem-vindo. O medo, ele tem lá uma proteção, né, ele te protege de algo, né. Então, quando você, por exemplo, vai atravessar uma rua, e aí você olha para um lado e para o outro, é você se protegendo de de ser atropelado. Mas quando você chega lá, né, na beira da rua para atravessar e você não consegue atravessar, você paralisa, você atrapalha a sua qualidade de vida, porque você está achando que vai cair um avião em cima de você ou porque algumas coisas vão acontecer, esse medo ele está muito aumentado. E normalmente tem uma explicação para isso lá no subconsciente, porque o subconsciente ele é vasto e ele coloca todas as informações desde que você é um bebezinho na barriga da sua mãe. Então, eu sei que eu não quero fazer isso, mas, né, como eu ainda não libertei, como eu ainda não compreendi, eu fico ali, novamente, indo para esse mesmo caminho, que é confortável para o meu subconsciente, ele vai lá me levar para aquele caminho. E às vezes ele é tão poderoso que ele vai te levar para o mesmo lugar de uma forma diferente, e você nem está percebendo que você está indo para o mesmo lugar de outra forma. O subconsciente faz? Uma coisa que está acontecendo na minha vida hoje, ele vai lá nesse arquivo de memórias, vou falar assim para ficar mais fácil, ele acessa uma informação e traz para a realidade hoje. Então é como se a gente, por isso que tem o mecanismo automático, a autonomia, ele age, isso tudo é muito rápido, a gente não se dá conta disso. Isso tudo é perfeito, isso é lindo, e é para nossa sobrevivência, para o nosso prazer. Mas se temos informações equivocadas, ele vai agir de forma equivocada. Então, ter essa percepção do medo real e do medo imaginário, fazer essa compreensão com a técnica, é que vai colocar o paciente num estado de saudável em relação à questão do medo, né, porque o medo ele é positivo, né. Eu estou no 20º andar e eu tenho que ter medo, se não tem um guarda-corpo ali, é melhor eu não chegar, porque eu preciso preservar a minha integridade física. Então esse medo ele é considerado para a gente um medo saudável, e é saudável. Agora, eu não subo no eu não vou subir de elevador, eu não vou no 20º andar, porque eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Então esse não é saudável. Dentro da psicologia, a gente vai trabalhar, levar a pessoa a reconhecer aquele medo, vai fazer com que ela resolva aquele transtorno, né, porque transtorno tem a ver com comportamento, então eu quero lá não ter medo de atravessar a rua, não quero imaginar que vai cair um avião. Então existem técnicas da psicologia que vão lá diretamente atuar nesse medo, nessa fobia. Mas dentro desse nossa conversa aqui do subconsciente, tem lá um motivo que faz aquela pessoa não conseguir atravessar a rua, dela paralisar diante daquele medo. Então sentir não é o problema é continuar com isso, né. É o processo de aprendizagem sobre você mesmo, sobre as suas atitudes, sobre o que compõe, na verdade, tudo que está ali no seu subconsciente. Então, nesse sentido, não é um processo de aprendizagem tipo, você está numa sala de aula e aprendendo como fazer isso. Você precisa olhar para o que te compõe, né, o que vai servir para um, não vai servir para o outro, é único, né, é a história de cada são impressões que ele tem desde vida intrauterina e que, de alguma forma, às vezes, pode também ter se misturado com alguma coisa que ele viveu, ou alguma coisa que aconteceu durante a infância, a adolescência, e que quando ele chega ali, né, na vida adulta e aquilo ali está emperrando a vida dele, o sucesso dele, ele vai lá e vai olhar para aquilo e não tem uma fórmula, mas tem trabalho, tem autoconhecimento, tem liberar, né, essa coisa do automático, que vai sempre levar você para aquele lugar e você não identifica por quê ou para quê, né. E nós que trabalhamos nessa área é bem interessante, porque a gente foi ensinado a olhar para estatísticas, né, para emoções, é como se fosse algo genérico, né.
como se o medo para mim fosse igual ao medo que é para você, né. E quando a gente se depara com um ser humano, né, com escutativa aquela história, quando a gente olha para a ficha da anamnese e percebe aquilo que aconteceu com aquela experiência naquele útero, depois ou então alguma coisa que aconteceu no momento do nascimento, ou então na época da amamentação, um trauma na infância, e depois tudo que vai acontecendo até a vida adulta, a gente se depara com uma história única, né. Porque nada é o que acontece, nada é aquele não é o medo, né, é o que eu faço com esse medo. Então, é uma escuta muito de muita finesse, assim, de muita uma coisa muito minuciosa, Sim. né, Para que você possa levar para ele a compreensão de por que que ele faz pra aquilo, por fazer a que que ele compreensão repete perfeita para ele, isso. né. Simplesmente você liberta esse padrão repetitivo, porque ele deixa, né, de ser aquilo que está ali levando você para aquele lugar confortável, porque você compreendeu que aquilo ali é um registro, mas que você não precisa mais acessar, você não precisa mais se dirigir para ele. Isso ainda vai fazer parte dela, porque ela não vai deletar, como foi dito, né, mas ela consegue lidar com aquilo ali, porque faz parte da vida dela.